Senhoras e senhores policiais, bombeiros militares, hoje no nosso canal a gente está recebendo o deputado federal, o Capitão Derrite. Para quem não conhece, o Capitão Derrite é um dos únicos policiais militares do Congresso Nacional, o único bombeiro, né, deputado? É isso aí. E hoje a gente vai discutir uma das principais mudanças e alterações que os policiais e bombeiros militares tiveram em decorrência da decretação da calamidade pública em virtude do coronavírus, que é a suspensão da contagem de quinquênio, de sexta parte e de licenças-prêmios. Então, como está a norma hoje e quais são as possibilidades de reversão dessa suspensão? Esse é o nosso tema de hoje. E, para iniciar, vou pedir para o deputado federal, Capitão Derrite, se apresentar e passar um escopo geral da tramitação dessa lei. Bom, primeiro eu quero dizer, Renato, que é um prazer estar aqui participando do seu canal, batendo um papo com a nossa família policial militar aí, que eu sei que pessoas do Brasil todo acompanham o seu canal. Para mim é uma honra estar aqui, poder falar sobre o que está acontecendo, sobre esse tema, né, decorrente aí do projeto de lei complementar 39, que em decorrência disso foi sancionado e se tornou a lei complementar 173, da importância, da relevância disso, do veto presidencial, e mais do que isso, de mostrar o nosso trabalho nos bastidores do Congresso, o seu trabalho como meu assessor parlamentar. Não sei se todos sabem, mas o Dr. Renato Ramos é assessor jurídico do nosso gabinete, e aqui eu quero publicamente agradecer pelo trabalho que você realiza, um trabalho brilhante, e sem dúvida alguma, eu creio muito que a saída jurídica aí que nós apresentamos, até foi uma sugestão sua, eu creio muito no resultado que será de sucesso. Claro que vai depender da apreciação do veto do presidente. Então, publicamente eu quero agradecer, dizer da nossa satisfação em poder trabalhar junto e trabalhar pela família policial militar. Quando eu falo policial militar, policiais e bombeiros militares de todo o Brasil, que com o advento aí da pandemia ou sem pandemia, são aqueles que estão 24 horas por dia defendendo a população. Com certeza. Eu agradeço as palavras, deputado. É uma satisfação enorme trabalhar com o senhor. Nós estamos aí desde 2019 buscando e brigando por cada ponto da alteração, desde a reforma da Previdência, né? E todas as modificações que a gente teve no decreto 667, para quem não sabe, ele traz um escopo geral da carreira do policial militar, né? Então, todas as alterações o deputado acompanhou de perto, fizemos inúmeras sugestões, alterações e conquistas, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a possibilidade de reversão dessa suspensão que está tendo em relação à contagem de quinquênio, sexta parte e licenças-prêmios. E aí, se o deputado permitir, eu vou fazer uma análise cronológica aqui da tramitação, né, desse projeto de lei complementar 39, que se tornou na lei complementar 173 agora de 2020, e depois o deputado, se puder, vai apresentar um escopo político das possibilidades que tem, tanto de eventual derrubada de veto do presidente, quanto de aprovação do PLP 150, de autoria do deputado federal, Capitão Derrite. Então, com a sua permissão, deputado, eu vou passar um escopo geral aqui para que todos possam acompanhar cada minúcia desse projeto de lei que está suspendendo a contagem de quinquênio, sexta parte e licença-prêmio, não só para quem vai completar bloco agora, é para todo efetivo. Então, a suspensão de contagem para todo efetivo. Então, inicialmente, esse projeto de lei, o projeto de lei 39, o PLP 39, né, o projeto de lei complementar 39, ele iniciou no Senado Federal, não iniciou pela Câmara. Geralmente, a casa iniciadora é a Câmara e a revisora é o Senado. Nesse projeto de lei, a gente teve a iniciativa no Senado Federal de autoria do senador Antônio Anastasia, que em 23 de maio fez uma proposta de lei complementar trazendo um escopo de cooperação federativa no compartilhamento de informações. Esse era o projeto de lei complementar 39 na sua origem. O que acontece é que esse projeto de lei complementar, quando ele entrou em discussão, ele sofreu inúmeras alterações e deixou de ser, na sua essência, um projeto de lei complementar que tratava de uma cooperação federativa para uma questão de
compartilhamento de informações sobre o coronavírus e passou a ser um projeto de lei complementar que trazia uma nova estrutura financeira para tentar combater os efeitos em decorrência do fechamento dos estabelecimentos comerciais e da crise financeira em consequência dessas atitudes. Sabe principalmente... como eu gosto de resumir, doutor? É o seguinte, o Pode PLP falar. 39 ele acabou sendo uma recomposição fiscal para os estados e municípios por conta da pandemia. Então, para o pessoal entender, os estados que arrecadam bastante através do ICMS, que é o imposto estadual, e os municípios através do ISS, eles tiveram arrecadação comparada a 2019 muito baixa em 2020 por conta da pandemia, e para compensar isso, o PLP 39 estava realizando a recomposição fiscal, ou seja, dinheiro da União que está sendo injetado nos estados e municípios para compensar essa falta de arrecadação dos estados e municípios. Só que, para isso, a legislação ela exigiu uma série de contrapartidas, uma espécie de lições de casa. E dentro dessas lições de casa, aí estava aí previsto o congelamento do salário do funcionalismo público durante o período de pandemia. O que aconteceu na prática? Que na Câmara dos Deputados a gente conseguiu excluir os profissionais da saúde e segurança pública. Ah, por que vocês estão sendo corporativistas? Não, porque são os profissionais que, de fato, independente da pandemia, ou aliás, até pelo advento da pandemia, estão trabalhando mais ainda, se expondo mais, estão na linha de frente, e conseguimos retirá-los do texto. Ocorre que, durante a tramitação, em todo projeto de lei que tramita no Congresso, tem os deputados que defendem as suas categorias, e aí foram colocando várias outras categorias. Eu cito alguns exemplos aqui, não que não mereçam o nosso respeito, merecem, mas acho que nesse período de pandemia, especificamente, deveriam ser excluídos somente profissionais da saúde e segurança pública. Colocaram assistente social, psicólogo, professor, gari, e aí virou uma bola de neve gigantesca, o que motivou aí o veto do presidente. Assim, em linhas gerais, eu queria dar essa participação aí. É exatamente isso, deputado. Então, assim, o que objetivava o PLP 39 na questão de contenção de gastos em decorrência do pagamento com pessoal, né? Então, ele evitava abertura de concurso público, contratação de pessoal, criação de novos cargos. E aí, dentro desse contexto, foi colocado também o congelamento de salário que o senhor falou e também a suspensão da contagem de tempo de todos os adicionais temporários. E aí, entre eles, quinquênio, que é o que interessa ao policial militar, né, no Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo, do quinquênio, da sexta parte e das licença-prêmio. Então, nesse contexto, o projeto de lei que saiu do Senado, ele reconhecia policiais e bombeiros militares como exceção, né, no congelamento de salários e também na contagem de tempo desses adicionais temporários que eu mencionei. Ocorre que esse projeto de lei, como o deputado falou, ele foi à Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, reconheceram ainda a exceção de policiais e bombeiros militares e colocaram outras categorias. E aí, quando colocaram outras categorias, parece que uma análise financeira realizada pelo governo ficou inadequado colocar tantas categorias como exceção. Financeiramente inadequado. E aí, o presidente da República se viu obrigado a vetar essa exceção que era trazida pelo parágrafo 6º do artigo 8º. E aí ocorre que esse veto, agora, ele vai ser analisado por uma sessão do Congresso Nacional, né? Então, hoje, 11 de julho, quais são os próximos passos? Há possibilidade de retornar a contagem de quinquênio, sexta parte, licença-prêmio para policiais e bombeiros militares? Há. E são duas vertentes. A primeira vertente é a derrubada do veto do presidente. E a segunda vertente é a aprovação do PLP 150 desse ano, de 2020, de autoria do deputado federal Capitão Derrite. Eu queria explicar sobre o veto, porque muitos policiais mandam mensagem para mim, e eu tenho esse costume desse contato direto, ou pela rede social, pelo WhatsApp. O que acontece? O pessoal fica perguntando, pô, deputado, e aí, quando que vai ser analisado o veto? O presidente do Congresso Nacional tem a prerrogativa de marcar a sessão do Congresso Nacional, que é aquela sessão onde juntam-se os deputados e senadores no plenário da Câmara, agora está sendo virtualmente, para apreciar os vetos do presidente. E, em tese, quanto tempo ele teria para fazer isso? 30 dias após o veto.
que foi dia 27 de maio. Então era para ter sido com a data limite até 27 de junho? Sim. Então por que não aconteceu? E quando não acontece, o que ocorre? Ocorre que fica trancando a pauta, mas tranca a pauta do Congresso. Como a gente não tem costume de ter sessão do Congresso Nacional, as sessões do Congresso Nacional ou elas são realizadas para apreciar os vetos do presidente ou para votações de projetos de leis, de PLNs, projetos de lei orçamentários, então está trancada a pauta. E o Davi Alcolumbre, o senador, tem o costume de ficar protelando e segurando isso daí mesmo. Quais as possibilidades? Derrubar o veto do presidente. Antes de mais nada, deputado, como que o senhor vai votar? É óbvio que eu vou votar com a família policial militar. Sou vice-líder do governo, sou amigo do presidente Bolsonaro, sou apoiador do governo, mas não dá para eu votar contra os policiais militares e bombeiros militares do Brasil. Eu vou votar, infelizmente, para derrubar o veto. Eu sei que vai ser uma situação difícil, etc. e tal, mas eu não acho justo que os policiais e bombeiros militares que estão na linha de frente, médicos e enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, tenham aí 1 ano e meio de pandemia sem contagem, aí que fique sem efeito de contagem para quinquênio, para sexta parte, enfim, que vai acarretar na prática, no final da carreira deles, vão ter que trabalhar mais 1 ano e meio para computar esse último quinquênio. Então, eu vou votar para derrubar o veto. E a outra opção, daí foi o quebra-cabeça, que nós temos também que pensar no Brasil uma medida paliativa. Não é interessante pensar, eu quero ajudar os policiais, mas e aí? O déficit é bilionário, segundo cálculos do Ministério da Economia. Foi a saída que nós encontramos. Eu já posso entrar nesse assunto, doutor? O que você acha? Pode entrar. Só lembrando a questão do quórum de derrubada do veto, né? Para derrubar o veto do presidente, o que precisa? Maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos 513, ou seja, 257 votos, para derrubar o veto do presidente, que não é uma missão tão fácil, ainda mais nos dias de hoje que o governo formou uma base dentro da Câmara dos Deputados. Assim, é claro que a oposição toda vai votar contra, então ali você já tem uns 130, 140 votos, você tem os policiais e bombeiros militares que vão votar também pela derrubada, então já tem mais uns 20 votos, aí, os deputados que são funcionários públicos, a real é o seguinte, quando me perguntam, eu falo que é uma grande incógnita. Para mim, hoje, seriam como um cara ou coroa, com chances reais, tanto para derrubar quanto para manter. E qual que foi a alternativa, depois de estudar muito, de conversar muito, de ouvir muitos policiais militares que mandavam mensagem para a gente, gerou uma situação muito chata, a gente fica chateado, se sente assim, com vontade de fazer e ao mesmo tempo de que uma injustiça não seja cometida, nós encontramos uma solução, no meu ponto de vista, viável e exequível. Qual é? Apresentamos um projeto de lei, o PLP 150. O que fala o projeto de lei complementar 150? Fala o seguinte, acompanha o raciocínio do Ministério da Economia de congelamento de benefícios, de salários. Em que sentido? O policial militar, o bombeiro militar, que durante a pandemia estiver trabalhando, não deixa de contar o tempo para efeito do quinquênio e sexta parte. Ele continua contando o tempo. Vamos supor que um policial militar, e eu uso sempre o exemplo do Cabo Valente, até autorizado por ele, converso muito com o Cabo Valente lá do 22º Batalhão, faltavam 4 serviços para ele completar a sexta parte, no dia 27 de maio, quando o presidente Bolsonaro vetou o PLP 39. Na prática, o que vai acontecer com o Cabo Valente? Ele vai trabalhar até dezembro de 2021, em janeiro de 22 ele vai trabalhar 4 serviços, completa a sexta parte, faz jus aí a esse bloco, e daí sim ele vai poder aposentar, porque ele tem 10 anos fora, enfim. Na prática, se aprovarmos o PLP 150, ele já pode aposentar agora, porque o tempo para efeito de quinquênio e sexta parte continua contando, ou seja, blocos que serão completados durante o período da pandemia, ele completa o bloco, não interrompe nem um dia de contagem, só que ele não leva, ou seja, ele não recebe o benefício durante o período de pandemia, que é o que o Ministério da Economia queria. Então ele não recebe. Passa a receber o benefício a partir de janeiro de 2022. Então, a partir de janeiro de 2022, ele passa a receber. Inclusive, sem direito aos atrasados. Pessoal, alguns perguntaram, deputado, mas por que não coloca com direito a receber os atrasados? Porque daí perde a razão
e o mesmo raciocínio do Ministério da Economia, de congelamento de benefícios, de período de escassez, de período de recomposição fiscal, onde a União está bancando estados e municípios, mas não quer que sejam transferidos benefícios para o funcionalismo público. Então, nós, com o PLP 150, que não interrompe o período de contagem para quinquênio e para sexta parte, porém, se completar o bloco durante o período de pandemia, ele não leva o benefício, não recebe, passa a receber em janeiro de 22, você não vai tolher o direito daquele policial, daquele bombeiro militar, não vai interromper o tempo de contagem dele, não vai criar um reflexo no final da carreira dele, porque nós falamos do Cabo Valente que está completando o bloco durante o período de pandemia, mas milhares não estão completando, só que deixarão de contar durante esse período de 1 ano e meio, o que na prática, lá no final da carreira dele, para completar o último quinquênio, ele tem que trabalhar mais 1 ano e meio. Então, com esse projeto de lei, PLP 150, a gente corrige essa injustiça que acabou acontecendo e não foi por maldade do presidente, a gente já explicou as questões políticas aqui, do acúmulo de profissões que acabaram entrando indevidamente, no meu ponto de vista, durante a tramitação, e corrigindo isso, a gente salva praticamente milhares e milhares de policiais militares. Um outro ponto importante é falar do que nós já fizemos para que esse projeto seja aprovado. Uma coisa é apresentar o projeto, protocolar lá e apresentei o projeto aqui e ficar com esse discurso vendendo fumaça para vocês. Não, nós já fizemos 2 reuniões no Ministério da Economia. 2 reuniões. Por quê? Antes de tramitar lá na Câmara, eu falei, deixa eu conversar com o pessoal da equipe técnica do Ministério da Economia para explicar para eles. E eu tive o aval lá da Secretaria Especial do Ministério da Economia, falei lá com o secretário adjunto, expliquei para ele, ele gostou da ideia, disse que nos termos do projeto o Ministério tecnicamente não teria nada a opor. Aí falei com o assessor especial do ministro Paulo Guedes sobre esse projeto. Eles só pediram para mim esperar a apreciação do veto presidencial. E falei com o presidente Bolsonaro, numa reunião que nós tivemos lá no Palácio do Planalto, primeiro com o ministro Jorge, para tratar um outro assunto a respeito da recriação do Ministério da Segurança Pública. Fomos conversar com o presidente, eu falei para ele, presidente, estou com um projeto de lei que visa corrigir aí uma injustiça com os policiais e bombeiros militares do Brasil. Ele falou, passa pro ministro Jorge Derriti e fala com a equipe da economia. Eu falei, já falei e o aval deles, num primeiro momento, foi positivo. Então, na prática, o que nós estamos esperando? A sessão do Congresso Nacional para comprovarmos o que vai ser da apreciação do veto do presidente, se ele vai ser derrubado ou mantido. Sendo mantido, a gente vai buscar apoio político na Câmara, já conversado aí com o Ministério da Economia, para que o projeto tramite com o aval do governo. E para o pessoal entender também, mas o que o governo tem a ver? Os poderes não são independentes? Pessoal, na teoria sim, mas na prática o governo tem base, o governo ele acaba decidindo. O fato do governo apoiar a tramitação desse projeto, para nós é um peso gigantesco, e é isso que eu quero. Até porque o presidente pode vetar novamente, né? Exato. Não adianta ela fazer todo um trabalho, se o governo não está combinado com o governo, chega na mão dele e veta. Então, o nosso objetivo, o que é? Resolver a situação, acompanhando o raciocínio do Ministério da Economia de congelamento de benefícios, mas sem tirar o direito do policial militar que está aí durante o período da pandemia, trabalhando nas ruas, enfim, e aí seria o ideal esse projeto de lei tramitar, se aprovado. Tenho certeza que vai ser assim, um acalanto para milhares de policiais militares e parabenizo o doutor Renato Ramos pela elaboração, pela sugestão, pelas exaustivas discussões e não só ele, né? Você, policial militar que participa do nosso mandato. Isso é o mais importante. Isso é muito importante, essa participação do policial militar, porque é deles que vêm as sugestões, né, deputado? E às vezes até com a solução. Então, o nosso trabalho é esquadrinhar ali num esboço jurídico, né? Mas o que já vem do anseio da própria tropa, né? Que vai passando e atualizando para a gente o dia a dia. Eu acho que esse é um tema, deputado, que talvez seja hoje o de maior interesse policial militar. A gente agradece bastante a participação do senhor no nosso canal. Talvez seja o vídeo mais visualizado, porque realmente isso afeta quem está no combate no dia a dia. Não só no combate à criminalidade, né, que já exige muito do policial militar,
mas agora também, na questão da pandemia, se expondo os seus familiares. E aí, esse PLP 150 do senhor, ou a derrubada do veto, é um reconhecimento dessa categoria que dá literalmente a sua vida para a sociedade. Então, eu queria agradecer as explicações. O senhor consegue fazer melhor que eu. Faço no canal aqui o Juridiquês, o senhor traz a linguagem do É isso, quem sou eu, cara? Você é o meu mestre jurídico, eu sou formado em direito, mas você é o meu orientador, sempre será. Obrigado, deputado. Então, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. E se o senhor puder passar uma mensagem final aí para os nossos amigos policiais militares. A mensagem, acho que principal é o seguinte: continuem participando do nosso mandato. Sem dúvida alguma, se todos participarem com sugestões, com ideias, vocês podem ter certeza que a gente tende a produzir algo muito melhor. E nós não somos donos da razão, nem da verdade, pelo contrário, aprendemos a cada dia. E da nossa parte, vocês sempre terão resposta. Pode ser que a resposta seja positiva ou negativa, porque nós aqui não adotamos uma maneira de ficar falando o somebody love para agradar todo mundo. Não, o que dá, o que não dá, de maneira transparente. A gente vai sempre debater, conversar e prestar o melhor serviço para todos vocês. É um orgulho imenso ser um parlamentar federal e representar todos os policiais militares do Brasil e ter na equipe profissionais como o Dr. Renato Ramos aí, que dispensa comentários, porque é uma pessoa extremamente capacitada, abnegada, vocacionada. Então, acho que a gente está no caminho certo, continuem participando, a gente vai cada vez mais produzir para dar garantias e sustentabilidade aí para que vocês realizem esse trabalho maravilhoso, essa missão de vocês aí nas ruas. Bom, deputado, eu agradeço a disposição do tempo do senhor, que a gente sabe que é exíguo. Eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando esse vídeo se inscrever no nosso canal, para que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para toda a família policial militar. Então, eu agradeço, deputado, agradeço você que acompanhou até aqui. Fala para o pessoal seguir nas redes aí, como é que é o teu perfil? É drrenatoramos.usp no Instagram, e aqui é só procurar por Dr. Renato Ramos, aqui no YouTube, né? Então, até um próximo vídeo.